Olá, tudo bem? Me chamo Emerson, sou professor de matemática. Gostaria de passar para vocês 2 avisos antes de iniciarmos a aula, tá? O primeiro aviso é relacionado ao Classroom. Não esqueçam de realizar as atividades disponíveis no Classroom. Nas atividades, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor através do Classroom, onde ele vai te dar um retorno e vai tentar lhe auxiliar. O segundo aviso é relacionado à chamada. Quando você entra dentro do Classroom, seja pelo celular ou pelo computador, vai aparecer para vocês uma opção de chamada, onde tem um link que você responde para que possa confirmar a sua presença na aula. Vamos retomar então a aula de hoje. Vamos falar sobre operações com números racionais envolvendo volume e capacidade de um cubo em situações problema. Vamos verificar que a gente já comentou sobre isso, volume de cubos. O cubo, ele é um paralelepípedo no qual as arestas têm medidas iguais. Portanto, o volume de um cubo que tem 25 de aresta é o produto de 25 por ele mesmo. Veja, o volume é igual a A de aresta, A vezes A elevado ao cubo. Como ele informa que 25 é o valor da aresta, então seria 25 vezes 25 vezes 25, 25 ao cubo. O volume de um cubo é igual sua aresta elevado ao cubo. Vamos relembrar da aula passada, onde a gente comentou sobre as especificações do cubo. Como nós temos um esqueleto, você vai verificar que ele falou ali que a aresta ela tem 25, supondo que seja 25 centímetros. Então, no cubo, onde todas as medidas são iguais, a aresta seria uma dos comprimentos, das retas que compõem o cubo. Então, seria essa especificação que ele passa para vocês ali. Volume de cubos. Ainda com dúvidas sobre o que é aresta, vamos ver detalhadamente. Então, veja que quando ele fala para vocês aresta, você tem a parte do quadrado, que seria a parte inferior do cubo, aonde ele vai ter o seu restante, as suas arestas, formando um cubo tridimensional. Nesse esqueleto você pode perceber. Vamos utilizar de unidades de medidas de volume. A unidade de medidas de volume no sistema internacional é o metro cúbico. Veja, sempre da direita para a esquerda deve-se dividir por 1000. E da esquerda para a direita deve-se multiplicar por 1000. Veja, sempre que for utilizar ou trabalhar com uma unidade de medida, se você tem um valor em metro cúbico, você vai transformá-lo em centímetro cúbico, você passa 1 vezes 1000, 2 vezes 1000. Então, 1000, 1000, até chegar na medida solicitada. Unidades de medida de volume. Sabemos que 1 metro é igual a 10 decímetros. Assim, podemos verificar que o volume ocupado por 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Sabemos também que 1 decímetro cúbico é igual a 10 centímetros. Assim, podemos verificar que o volume ocupado por 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, cabem 1000 litros dentro de um recipiente com capacidade de 1 metro cúbico. Neste primeiro exercício,
ele passa que Pedro deseja calcular a capacidade da caixa d'água da sua casa. Pedro e seu pai mediram as dimensões e obtiveram os seguintes valores. A caixa d'água da casa do Pedro, ela tem comprimento de 1,50 metro, ela tem largura de 1,50 metro e a altura ou profundidade de 1,50 metro. No caso da caixa d'água, todas as dimensões possuem medidas iguais. Nesse caso, a figura geométrica recebe o nome de cubo e para efetuar o cálculo, basta fazer o produto dessas três medidas. Então, antes de vocês iniciarem o exercício, só relembrando, quando ele passa para vocês cubo, ele está informando para vocês que as arestas, todas as medidas que compõem a caixa d'água ou o cubo, ela tem a mesma proporção, a mesma medida. Então, nesse exercício, ele passou comprimento 1,50, largura 1,50 e altura ou profundidade 1,50, todas com a mesma medida. Um tempo para tentar resolver a atividade.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja só, a pergunta é: qual a capacidade da caixa d'água na casa do Pedro? Então, a proporção, as medidas dela é o comprimento, largura e altura. Vamos utilizar da fórmula de volume, onde temos A vezes A vezes A, que seria A elevado ao cubo. Veja, ele passou que o volume da caixa d'água, ou a proporção da caixa d'água, é 1,5 metros vezes 1,5 vezes 1,5. Então, 1,5 elevado ao cubo. Fazendo a multiplicação, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, o volume dessa caixa d'água é 3,375 metros cúbicos. Entretanto, a conversão de metro para os litros que ele quer saber, qual que é a capacidade em volume de litros que essa caixa d'água suporta, você vai multiplicar conforme a régua. Veja, se você tem ela em metros cúbicos e você quer saber qual o volume em decímetros cúbicos, multiplicando. Para o lado direito você faz a multiplicação. Então, você tem 3.375 litros, 3.375 litros de capacidade de armazenamento nessa caixa d'água que o Pedro tem em sua casa. Nessa segunda atividade, Lucas perguntou ao seu pai: quantos litros de água é necessário para encher a piscina? O pai de Lucas disse ao filho que precisaria medir as dimensões da piscina, pois somente assim calcularia a capacidade da mesma. Para efetuar a medida, eles utilizaram uma trena, similar a uma régua, com um comprimento maior, que é um objeto próprio para medidas de comprimento. A piscina da casa de Lucas possui o formato de um paralelepípedo. Veja, ele não é um cubo, porque ele tem uma largura maior, as medidas dele são diferentes. A capacidade deve ser determinada através da multiplicação das três dimensões. Então, veja, comprimento de 8 metros, largura de 5 metros e altura de 1 metro. Assim como o exercício anterior, tente identificar qual a capacidade em litros dessa piscina da casa do Lucas. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui, então, o detalhamento do resultado? Veja, a pergunta é: qual a capacidade da piscina da casa do Lucas? Então, ele passou para vocês, no questionamento, na pergunta, o comprimento, a largura e a profundidade. Veja na imagem, no paralelepípedo, onde ela tem 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e a profundidade dela é 1,5 metro, 1,50 m. Aonde 8 metros vezes 5 metros vezes 1,50 m. Então, a capacidade seria 60 metros cúbicos. Mas a pergunta, ela quer saber qual a capacidade dessa piscina. A dimensão dela, o volume dessa piscina é 60 metros cúbicos. Para transformá-lo em litros, na régua, veja, onde a gente tem metro cúbico, para transformá-lo em litros, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, o resultado aqui, como são 60 metros cúbicos, você vai fazer a multiplicação de 60 vezes 1.000, que seria os litros, o equivalente a 60.000 litros. Essa é a capacidade da piscina da casa do Lucas. O que podemos acompanhar agora é a definição do cubo. O volume do cubo corresponde ao espaço que essa figura geométrica espacial ocupa. Vale lembrar que o cubo ele é um hexaedro regular, onde todos os lados são congruentes. No tocante à composição, ele é formado por 6 faces quadrangulares, 12 arestas ou lados e 8 vértices, 8 pontos. Vale lembrar também que se você sabia que o cubo ele é um dos 5 sólidos de Platão, ao lado do tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Vamos só reforçar com relação ao cubo. Neste esqueleto, nós podemos ver melhor as definições que ele passa ali do cubo, onde nós temos 12 arestas, que são a parte inferior, seriam 1, 2, 3, 4, superior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você pode ter 4 na parte inferior, 4 na parte superior, 8, 9, 10, 11, 12, formando o cubo. Quando ele fala para vocês dos lados, ele está falando destas partes que compõem o cubo, a parte externa dele, dos seus lados. E quando ele fala dos vértices, seria esses pontos que nós temos aqui, Cada partezinha dessa daqui seria o vértice do cubo. Fica mais fácil para identificar neste esqueleto. Nesse exercício, um monumento feito em uma praça central de uma cidade, ele vai ter a sua superfície revestida de material antirreflexo e vai ser preenchido com água. Sabendo que esse monumento tem o formato cúbico e que possui 1,3 metros de altura, calcule o volume de água em metros cúbicos que será utilizado para preencher esse monumento. Lembrando que cubo, quando ele fala para você que é um cubo, ele vai ter a sua lado, altura, profundidade com a mesma proporção. Tempo para resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos acompanhar aqui no quadro? Veja só. O monumento feito na praça, ele vai ser revestido, ele vai ser composto por um material antirreflexo. Após preencher esse material, eles vão encher esse cubo com água. Eles passaram aqui a medida do cubo, que ele tem 1,3 metros de altura. Como trata-se de um cubo, ele vai ter as suas medidas iguais. Então, você pode preencher na fórmula ou utilizando volume igual a A elevado ao cubo, ou como a gente havia feito nas aulas anteriores, ou nos exemplos anteriores, volume igual 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Então, você vai fatorar ele em 3 vezes ali, por causa do expoente 3. Então, se você fizer 1,3 vezes 1,3 3 vezes, o volume será de 2,197 metros cúbicos de água. Então, aqui ele está em metro cúbico. Não foi feita a conversão em litros, mas há a possibilidade de fazer a conversão em litros também. Neste segundo exercício, ele pergunta: uma fábrica, ela produz barras de chocolate no formato de um paralelepípedo. Então, ele não vai ser um cubo, vai ser um paralelepípedo com proporções diferentes, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, elas medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Qual será o volume dessa barra de chocolate? Tente resolver essa atividade aí um tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos acompanhar aqui na tela? Veja só, ele passou aqui, uma fábrica produz barra de chocolate no formato de paralelepípedo, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 centímetros de largura. Lembra que a gente falou que a aresta, cada reta que compõe ali a figura, né, ou a barra de chocolate, 18 centímetros de comprimento, seria o tamanho, né, da barra de chocolate, e 4 centímetros de espessura, que seria a altura. Qual o volume dessa barra de chocolate? Nesse exercício 4, seria a letra E, usando a fórmula volume igual à primeira medida que ele passa, que seria 3 centímetros de largura, vezes os 18 centímetros, que é o comprimento da barra de chocolate, vezes os 4 centímetros de altura, só que aqui ele trata como espessura, que seria a altura também. Então, o volume dessa barra de chocolate é 216 centímetros cúbicos, seria a letra E. Nesse outro exercício, ele pergunta, uma siderúrgica, o nome metal nobre, esse exercício, ele é um exercício do Enem. Então, ela produz diversos objetos maciços, utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feito nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. De acordo com as dimensões indicadas nesta figura, que segue, o produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida de grandeza de qual valor? Veja a imagem e tente identificar o que ele está pedindo, qual seria a grandeza que você vai ter como resultado nessa peça, nesse formato de peça que eles produzem nessa fábrica. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos tentar verificar aqui no quadro? Veja só. A siderúrgica metal nobre, ela produz diversos objetos maciços. Um desses objetos, ele tem o formato de um paralelepípedo retangular. De acordo com as dimensões indicadas na figura, ele tem 2,5 metros de comprimento, 0,5 de largura e 1,3 de altura. O produto das três dimensões indicadas na peça, ele resultaria em qual grandeza, em qual medida que a gente vai ter como resultado? Seria volume. Então, só para esclarecer um pouco mais com relação a volume, quando a gente tem o objeto, o volume é a capacidade de armazenamento, seria a capacidade, e o volume seria o espaço que ele ocupa. Então, essa figura geométrica, esse esqueleto, dentro de um recipiente, ele ocupa um espaço. Esse espaço que ele ocupa é volume. E dentro dessa figura, se eu for encher ela, compor ela por algum líquido ou por alguma outra conteúdo, esse seria a sua capacidade. Então, capacidade uma coisa e volume a outra. Nesse caso, ele está pedindo o volume da figura. Curiosidade do cubo mágico. Sabendo que o cubo mágico ele possui 125 cubinhos e cada cubinho possui aresta de 1,55 centímetros, veja o volume desse cubo. Vamos calcular o volume de cada cubinho inicialmente. Veja, se você tem um cubo mágico e cada parte ali, cada cubinho pequenininho desse dali, ó, veja na figura que são vários cubinhos, e ele tiver 1,55 centímetros, cada cubinho desse, ele vai ter 3,723875 centímetros cúbicos, somente em cubinhos. Então, para achar o volume de um cubo mágico, basta multiplicar por 125, pois esse cubo mágico que ele está usando como exemplo, ele tem 125 cubinhos com essa medida. 125 cubinhos multiplicado por 3,723875 é igual a 465,484,375 centímetros cúbicos. Esse seria o volume deste cubinho, no caso do cubo mágico, né? Composto por esses cubinhos. Neste desafio do volume do cubo mágico, sabendo que um cubo mágico possui 64 cubinhos, veja, o anterior ele tinha 125, ele possui 64 cubinhos e cada cubinho possui uma aresta de 1,90 centímetros, veja qual o volume desse cubo. Vamos calcular o volume de cada cubinho inicialmente. O valor do cubinho é 1,90 elevado ao cubo, que é igual a 6,859 centímetros cúbicos. Então, para achar o volume desse cubo mágico, basta multiplicar por 64. Ele é composto por 64 cubinhos. 64 cubinhos vezes 6,859, que é o volume de um cubinho, 438,976 centímetros cúbicos. Então, a gente pode identificar que hoje o volume, você pode encontrar ele, inclusive, num cubo mágico, que é um brinquedo aí tradicional que a gente já conhece faz tempo. Gostaria também de aproveitar a aula de hoje e passar para vocês uma ferramenta importante. Está disponível para vocês uma ferramenta chamada Matific. Na tela de vocês tem um QR Code, um código de barra, onde você vai apontar o celular com a câmera ou com o leitor de código de barra, que vai ser direcionado para o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no celular
ou abrir o aplicativo no computador. Nesse aplicativo tem várias ferramentas onde pode ser calculado volume, pode ser calculado capacidade, jogos matemáticos, desafios matemáticos. São assuntos e atividades direcionadas para o 6º ano e para o 7º ano. Então, baixe a ferramenta, entre lá e faça alguns exercícios para verificar a ferramenta e a sua funcionalidade. O que podemos concluir então na aula de hoje? Volume do cubo, ele é calculado pelo produto das 3 dimensões. Sempre que falar ali no cubo, as 3 dimensões seria volume A vezes A ou simplesmente A ao cubo. O cubo possui todas as arestas com a mesma medida. O paralelepípedo possui dimensões com medidas diferentes. Percebemos as formas do cubo e do paralelepípedo em objetos do nosso cotidiano. Você vai identificar que existe paralelepípedo na caixa de sabão em pó, na caixa de leite, em um dado, no próprio cubo mágico que a gente usou agora há pouco. Então, tente identificar no seu dia a dia todos os objetos que têm proporção similar ao paralelepípedo e ao cubo mágico ou ao cubo. Você vai identificar que as proporções dele permitem você calcular o seu volume e a sua capacidade. Então, o professor agradece os alunos aí pela presença na aula de hoje e deseja aos alunos aí um ótimo dia.